Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Místico israelense diz que eclipse solar mostra que a redenção final começou. No judaísmo, luas de sangue e eclipses solares são interpretados como sinais divinos, enquanto as luas de sangue são consideradas um sinal para Israel e também são interpretadas como um sinal de guerra. De acordo com as ideias judaicas, os eclipses solares são um aviso para as nações. O eclipse solar em Hanukkah de 2019 sobre a Arábia Saudita pode ser interpretado como um aviso ao reino. Isso ficou ainda mais visível em 14 de dezembro de 2020, quando um eclipse solar ocorreu enquanto o eleitorado nos Estados Unidos elegiu o novo presidente. Grandes eclipses americanos 2017 e 2024 formando em torno do X sobre a nova zona sísmica de Madrid. Esta área é uma fonte comum de terremotos intraplacas. Esse eclipse solar ocorreu exatamente no dia entre os terremotos, obviamente, desde a mudança na Casa Branca, os Estados Unidos em um caminho que separa de Israel e leva ao conflito com a Rússia e a China. Aqui parece também mal traduzido, mas quer dizer que esse eclipse de 2017 2024 vai ter outro. Pode ser uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia e China e o distanciamento com Israel. Há também um eclipse solar anual que ocorre no verão. Quando ela se apresentou no ano passado, os discípulos de Lúcifer. Há também um eclipse solar anual que ocorre no verão. Quando ela se apresentou no ano passado, os discípulos de Lúcifer pediram orações pelo governo global e pela construção do terceiro templo. Isso foi lá em Jerusalém. Eu lembro que eu vi essa matéria. Foram vários satanistas ou discípulos de Lúcifer lá no monte fazer orações, né, as coisas que eles fazem lá, pedir o terceiro templo e pelo governo global. Judeus aparentemente messiânicos frustraram seus planos no Kotel, parede oeste do Monte do Templo. Ontem ocorreu novamente o eclipse solar anual que poderia ser visto no Canadá como os chifres do diabo. Vocês receberam o monte de avanço no início da 5ª rodada de um novo acordo com o Irã. Olha que interessante, isso eu não sabia. Que ontem ocorreu esse eclipse solar, a gente já sabe, mas que lá no Canadá foi como chifres do diabo. O mês judaico de Tammuz começou ontem à noite e foi acompanhado por um raro eclipse solar conhecido como chifres do diabo, que pode ser visto no nordeste dos Estados Unidos e Canadá. O sol sobre Nova York e Nova Jersey foi coberto a 73% pela lua e, portanto, apareceu como um sol em forma de meia-lua com chifres vermelhos. A escuridão sobre a Rússia culminou em um anel de fogo. Um eclipse solar que coincide com o nascer do sol é bastante raro. Isso ocorreu 2 vezes nos últimos 150 anos, em 29 de setembro de 1875 e 2 de outubro de 1959. Olha, é raríssimo e ainda é chamado de chifres do diabo. Um eclipse solar de anel de fogo ocorre quando a Lua atinge o ponto mais distante, apogeu, em sua órbita elíptica ao redor da Terra. Em seguida obscurece o Sol. O Sol é 400 vezes maior que a Lua, mas também está 400 vezes mais distante da Terra. E ambos parecem ter o mesmo tamanho no céu. É o mesmo número, né? 400. Devido à órbita elíptica da Lua, ela pode cobrir o Sol completamente ou apenas parcialmente, de modo que um anel de fogo é criado. Será que tem a ver com os 400 anos que Israel ficou lá no Egito? O eclipse solar de ontem veio em Rosh Chodesh, o início do mês de novo, e marcou o início do mês de Tammuz. Os cabalistas consideram este um dos 3 meses perigosos, porque dizem que tem energias extremas. Assim, no dia 17 de Tammuz, no ano de 69, a muralha da cidade de Jerusalém foi derrubada pelos romanos. No ano seguinte, a destruição da cidade e do templo, no dia 9 de Ábia, conduziu. No Talmud, Scott 29a, os eclipses solares são explicitamente vistos como um mau presságio para as nações porque alinham seu calendário com o Sol.
O primeiro dos grandes eclipses americanos, que apareceu cerca de um mês antes da constelação de Apocalipse 12, causou a temporada de furacões mais devastadores da história dos Estados Unidos em 2017. No final da sessão do Talmud, dá uma dica importante. Se Israel faz a vontade do lugar de Deus, eles não têm nada a temer de nada disso. O Talmud se refere à seguinte passagem bíblica. Assim diz Adonai: não se acostume com o caminho das nações e tenha medo dos sinais do céu, mesmo que como tenham tido medo deles. Para eclipse solar com chifres do diabo, também ocorreram alguns dias antes do ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá e uma semana antes do assassinato de Soleimani. Foi visto sobre o Golfo Pérsico. Os eclipses anulares propagam um papel importante na Bíblia. Diz-se que um eclipse solar idêntico quase exatamente 3.228 anos atrás, descreve Josué a derrotar os 5 exércitos. Os pesquisadores confirmaram isso em um artigo de 2017 na revista Astronomy and Geophysics. O relato bíblico afirma: então o sol parou e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Achar. No calendário judaico, o eclipse solar de Josué procedeu no dia 3 de Tammuz, apenas 2 dias depois do eclipse de ontem. Um dos místicos mais prominentes de Israel, em 26 de maio, que é a escuridão de ontem, envia uma mensagem clara que a salvação final já começou. O rabino da tumba do rei Davi, no Monte Zion, enfatizou no final de maio que os eclipses solares e lunares são obtidos como presságios poderosos na tradição judaica. O mês de Tammuz começou o exílio espiritual de Shekinah, sagrada presença de Deus, e é também o fim do exílio, disse o rabino. O exílio começou com o incêndio no Monte do Templo e terminará com o incêndio aceso pelos árabes no Monte do Templo, como a profecia nos disse. O rabino Berg então citou uma mensagem pessoal recente do rabino Dave Abutzeider, um importante cabalista. O rabino disse que não está nos dias antes da salvação final. O rabino disse que não está nos dias antes da salvação final, disse o Berg. O rabino Abutzeider disse que já estamos nos dias da salvação final. Isso fica claro pelo que está acontecendo em todo o mundo, e isso é o que ele viu com sua visão interior. Quando o exílio terminar, não haverá mais proteção divina para os alunos que escolheram permanecer no exílio. Isso aconteceu quando nós aprovamos o Egito e novamente quando voltamos da Babilônia. Os dados que foram informados para trás foram perdidos. Isso está acontecendo fora de Israel agora. Este eclipse solar é claramente um aviso às nações de que os judeus foram ordenados a viver em todo Israel, diz o rabino Berg. Os palestinos não querem este país para eles próprios. Eles odeiam tanto a Deus que querem forçar os judeus a partir. Claro que isso nunca vai acontecer. A mitzvot, mandamentos da Torá, foram cumpridas em Israel, diz o rabino Berg. Você é um aspecto da terra de Israel. A única esperança para os judeus estarem seguros no exílio agora é fortalecerem na mitzvot e assim manter um aspecto de Israel. Mas este sempre foi um método temporário para um judeu ficar seguro no exílio. A única maneira de seguro de os judeus ficarem seguros é chegar a Israel imediatamente. A destruição do templo de Tammuz foi terrível, mas o pior foi que Israel rejeitou a terra de Israel com os espiões, diz o rabino Berg. Os visuais que se recusam a vir para Israel, apesar das vantagens óbvias da terra, repetem esse pecado todos os dias em que permanecer. A guerra pela qual acabamos de passar foi porque o governo mais uma vez cometeu o pecado dos espias que eram os príncipes. Eles fizeram isso jogando Gushkaft, 16 cidades judias na faixa de Gaza antes de ser evacuada, na pilha de lixo, rejeitando o sagrado monte do templo e recusando-se a declarar que Judéia e Samaria são integrantes de Israel. Este eclipse solar é claramente um aviso às nações de que os judeus foram ordenados a viver em todo Israel, diz Rabino Berg. O próximo eclipse solar do Anel de Fogo será visto no sudoeste americano em 14 de outubro de 2023. Esse eclipse ele acontece em vários lugares diferentes. É isso que ele está falando. E ele é um eclipse raríssimo. Ele faz um desenho do chifre do diabo. E as forças ocultas, eles utilizam esse
esse eclipse para o ocultismo. E nesse eclipse que ocorreu em Israel, ele vai acontecer só daqui a anos, eles fizeram para a nova ordem mundial e para o terceiro templo. É isso que ele está falando em resumo. Em outras matérias, eles estão falando que é o mesmo anel de fogo. O anel de fogo dessa quinta-feira pode ser o mesmo do livro de Josué, que fez o mesmo desenho. O céu do mês de junho ganhará contornos ainda mais belos nessa quinta-feira, ontem, quando ocorreu um eclipse solar do tipo anel de fogo, ou chifre do diabo. O fenômeno aparece quando a lua não consegue, aí você já viu, o fenômeno saiu a matéria. O céu do mês de junho ganha contornos ainda mais belos, quando ocorre um eclipse solar do tipo anel de fogo. O fenômeno aparece quando a lua não consegue cobrir completamente o sol e ao passar entre o astro e o planeta Terra, deixando bordas luminosas atrás de si. Infelizmente, o evento não será visível no Brasil, mas somente nos Estados Unidos e Canadá. Cientistas acreditam que o eclipse anel de fogo pode ter sido o mesmo fenômeno ocorrido há mais de 3.000 anos atrás, em batalha relatada no capítulo 10 do livro bíblico de Josué. Nesse trecho, a Bíblia conta que o céu reagiu de forma impressionante a uma oração feita pelo líder israelense. No dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Ajalon. E o sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Azar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Curiosamente, o físico Colin Humphreys, diretor de pesquisa da Universidade Cambridge, na Inglaterra, e o astrofísico Leonard Waddington calcularam que um eclipse que teria ocorrido na mesma época, em 30 de outubro de 1207 a.C. A descoberta pode ajudar a dar mais previsão de eventos da antiguidade e ajustar os dados sobre a rotação da Terra, segundo informações da BBC. Interessante, não é? O que eu achei interessante é a distância. O Sol é 400 vezes maior que a Lua, mas a distância é 400 vezes a distância também do Sol à Lua. É interessante que é exatamente 400. Coisas que a gente tem que analisar, né? Deus sempre deu sinais no céu e na terra, e eu não acho que esse sinal vai ser por acaso. Que Deus abençoe vocês.